Povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Gente, estão achando que o torcedor do Vasco é palhaço? Quero falar sobre essa pseudo-polêmica envolvendo a saída do Ramon Dias. Gente, por que pseudo-polêmica? Não tiveram testemunhas dentro do vestiário que poderão atestar ou não se o treinador, logo após o jogo, se despediu do elenco, notificou a diretoria que estava deixando o Vasco da Gama? Honestamente, eu acompanho futebol há muito tempo e achei muito estranho, logo após a partida, o comunicado de que ele não era mais o treinador do Vasco. E nesse momento, eu sequer estou entrando no mérito se ele pediu demissão ou foi demitido. Mas tenho a plena convicção de que a SAF não é ágil, rápida, veloz para tomar uma decisão 15 minutos após o término de uma partida. Seguramente não. Até porque o novo diretor, contratado junto ao Cruzeiro, recém-chegado, mal empossado, sequer apresentado. Então não tinha ninguém efetivamente ali para fazer uma demissão, correto? O Ramon Dias saiu muito mal do Vasco. Eu vou rodar a vinheta, que é para que você possa se inscrever no canal e deixar o seu like, e na volta eu falo sobre o tema. Vinheta rodada, o tempo que você tem para se inscrever no canal. Pô, não se inscreveu? Se inscreva agora no canal, deixe o seu like, vire membro, me ajude a propagar o nome do Vasco pelo mundo. Gente, falava sobre a atitude do Ramon Dias. Vamos lá. A primeira informação deu conta de que ele entrou no vestiário e a nota oficial do Vasco, ela segue um cronograma dos acontecimentos muito claro. Aquilo não foi inventado. O Vasco não inventou aquela nota oficial. Pontuando término do jogo, Ramon Dias comunica aos jogadores, pede para a diretoria, avisa a diretoria que não vai ficar, vem um anúncio oficial, aí ele pede para se despedir da imprensa. Que conversa é essa de que ele foi demitido pelo Twitter? O Twitter não demitiu o Ramon Dias. O Twitter do Vasco comunica o pedido do Ramon Dias. Não tem ninguém bobo aqui, não. Tem nenhum otário aqui, não. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. O vestiário do Vasco tinha para mais de 30 pessoas. Essas para mais de 30 pessoas, elas são testemunhas. Testemunhas. Se o Ramon Dias se despediu ou não, antes de ver Twitter. E outra coisa, senhoras e senhores, o Ramon Dias pós-jogo foi ver Twitter. Será que alguém acredita nessa história? De que após perder de 4-0, ele está preocupado em olhar o Twitter? Claro que não. Claro que não. Agora, com que objetivo o Ramon Dias vai para a coletiva para desmentir uma nota oficial do Vasco e falar que ele foi demitido pelo Twitter? Com qual objetivo? Dizem por aí que é para se discutir multa rescisória. Não faz o menor sentido, eu volto a falar aqui, não faz o menor sentido. Por quê? Porque dentro do vestiário tem 30 testemunhas
que poderão ou não falar se de fato Ramon Dias se despediu do elenco e fez o comunicado à diretoria do clube que não ficaria mais no Vasco da Gama. Então é uma polêmica inócua. É um assunto que é fácil de terminar. Silvio, vem cá, você estava no vestiário? Estava. Ele falou isso, falou, acabou. Encerrou o tema. SAF. Gente, esse momento técnico que o Vasco está passando, ele já passou vários momentos semelhantes, talvez alguns um pouco piores ou melhores, semelhantes, sem a SAF, ok? Eu tenho para mim que a SAF foi o melhor negócio. A SAF foi o melhor negócio. Discutir se a SAF, a 777, está sendo boa ou não para o Vasco é uma outra questão. E, de fato, ela não está sendo boa. De fato, ela não está sendo boa. Mas que o Vasco, com a SAF, se você pegar tudo de ruim que acontecia, tudo de ruim que está acontecendo, tudo de bom que acontecia e tudo de bom que está acontecendo, com a SAF é melhor. Não há dúvida em relação a isso. A gente não vê alguns assuntos que a gente via no passado. Dívidas, causas trabalhistas, salário atrasado, isso a gente não vê. O grande problema é que quando o Vasco vende parte do futebol à SAF, a promessa é de que o time não passaria por essas dificuldades que está passando. Daí vem a cobrança. E a cobrança é justa. A cobrança é muito justa. Você pode até alegar, puxa, mas se fosse para vender 70% do futebol do Vasco para continuar sofrendo, era melhor não vender. Você pode até pensar assim. Eu acho até justo que você pense. Mas quando se vendeu o futebol do Vasco, se vendeu com a promessa de melhorias técnicas. E essas melhorias, elas não vieram. E não dá mais para acreditar que elas virão com a SAF. Uma luz no fim do túnel, né? O que está acontecendo no Cruzeiro, né? Porque o Ronaldo compra a SAF do Cruzeiro, vende um pedaço dela e agora vende a totalidade do que ele tinha. Por que é uma luz no fim do túnel? Porque a SAF ela é muito nova no Brasil. Tudo é novidade. Desde o processo de compra, com o processo da manutenção, e agora já é uma novidade o repasse, num período muito curto, né? Mas isso é um problema do Cruzeiro. Então a gente começa a perceber que existe possibilidade de venda, de repassar parte, de repassar... Enfim, existe a possibilidade. A 777 não está fazendo um bom negócio com o Vasco, ponto. Isso é certo. Acabou. O dinheiro está sendo mal empregado. As contratações são ruins. A distância do Pedrinho é péssima. O distanciamento do Pedrinho com o futebol do Vasco é horrível. O Pedrinho, ele foi eleito presidente do Vasco exatamente pela ligação que ele tem com o futebol. Um ídolo. Eu acho que ídolo é uma palavra muito forte, tá? O Pedrinho, não sei se ele é um ídolo do Vasco, um dos grandes ídolos do Vasco, mas um jogador importante, um grande jogador, com uma forte ligação com o Vasco. Se fosse do basquete ou do futsal, não seria eleito. Eu abri um parêntese para esse ídolo, porque a gente tem que contar com a verdade aqui. Não é porque o Pedrinho foi um bom jogador do Vasco, um grande jogador do Vasco, com títulos importantes, um baita comentarista, Pedrinho um dos maiores ídolos do Vasco. Não, não é. O Pedrinho não é um dos maiores ídolos do Vasco. O que eu só estou pontuando, porque às vezes, porque ele virou presidente, a gente tem que dizer que ele é um grande ídolo. E não é verdade, ok? Só estou pontuando. Sem dúvida nenhuma, quando ele ganha a eleição para presidente, ele ganha pela ligação muito forte que ele tem com o futebol do Vasco.
Se fosse do basquete, do futsal, ele não ganharia. Ele não ganharia. Então, por que não tê-lo ligado ao futebol? Porque a SAF não quer. Agora, por que a SAF não quer? Isso causa estranheza. Porque a SAF já quis, Pedrinho já falou sobre isso, a SAF já quis ter o Pedrinho. E o Pedrinho, uma época, não aceitou porque ele tinha outras prioridades na vida dele. Ok. E agora, quando o Pedrinho está livre, leve e solto, para fazer um trabalho até de maneira gratuita, porque ele já é o presidente do Vasco, a SAF não quer. Causa estranheza. Causa muita estranheza. Como causa também estranheza quando o Pedrinho fala, e falou diversas vezes, né? Isso eu não posso falar. Isso eu não posso falar. Porra, Pedrinho, tudo bem que tu não pode falar, mas quantas pessoas podem? Quantas pessoas podem? Ninguém é bobo. Conta para alguém o que está escrito ali. Esse alguém descobriu não sei da onde e fala para o povo. Bota no ventilador. E ninguém vai dizer, ninguém vai acusar. Foi o Pedrinho quem revelou para este cara o que está no contrato. Gente, qualquer notícia, qualquer contrato, se tem duas pontas, se mais de duas pessoas sabem, acabou. Ninguém sabe quem revelou. É a pessoa que digitou, que pode ter falado, é a pessoa que tirou a xerox. Passa por tanta gente, passa por tanta gente. Alguém viu, falou para esse alguém e esse alguém botou no ventilador. Então essa história de que o Pedrinho, sabe, Pedrinho, eu não posso falar. Ok, Pedrinho, você não pode, mas tem gente que pode. Porrada de gente pode falar. Basta que essa porrada de gente descubra o que está escrito. Aí entra você. O que eu estou falando aqui é óbvio. É muito claro. Basta querer. Torcedor do Vasco nunca foi otário. Não faça o torcedor do Vasco de bobo, não. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Vire membro. Me ajude a propagar o nome do Vasco. Até amanhã.